E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal Paradigmata. Hoje nós vamos estar conversando um pouco acerca de um filósofo chamado Immanuel Kant, pai do criticismo e um dos principais filósofos da era moderna. Kant, ele vai viver na época do antigo regime e vai ser um forte opositor a esse modelo absolutista, a essa sociedade que ele vai estar verificando e vivendo nela. Ele vai começar a desenvolver as ideias dele e vai ter ali como referências, como filósofos ali que influenciaram esse mundo moderno antes deles, os filósofos do pensamento racional, com o princípio lá em Descartes, os filósofos com o pensamento empirista, o Bacon, o Hume, e ele vai começar a perceber e estudar esses caras e pensar o que é que eles têm de verdadeiro, o que é que eles têm de falso, como é que se dá a matriz da formação desse conhecimento, como é que o homem desenvolve o seu saber. Kant também vai ser muito importante para a filosofia, porque além de se dedicar às teorias do conhecimento, ele vai se dedicar também às questões do dever, da moral e da ética. Ele vai começar a se dedicar a esse estudo da deontologia e vai começar a pensar também numa moral universal e racional. E aí esse princípio de racionalidade dentro da moral é um ponto fundamental do pensamento kantiano. Para Kant, a razão e essa racionalidade, ela é a base para todo o desenvolvimento do mundo. Ele vai pensar numa razão pura, uma razão que é o próprio conhecimento, uma razão que está ali no dia a dia das pessoas, mas que não sofre interferências e que é muito mais parecida às leis da natureza, universais, claras e imutáveis. E nós vamos ter também um pensamento racional prático, uma razão prática. Fruto de quê, tio? Fruto do nosso agir, fruto dessa nossa relação para com o mundo. A nossa relação para com o mundo vai fazendo com que essa razão ela crie uma versão na própria experiência, no mundo dos sensíveis. Então olha que interessante, ele começa a juntar um pouco de um pensamento racionalista, de um pensamento de algo lá quase no mundo das ideias, para um pensamento experimental, para um pensamento empirista. A tentativa de perceber que existiriam os dois e a coexistência dos dois é necessária para que o mundo ande, para que o mundo se desenvolva. Ele vai viver ali um momento que ele vai fazer uma grande revolução nesse pensamento filosófico. E aí muitos vão pensar que esse momento que ele vai estar vivendo, essa revolução que ele vai estar vivendo, parece muito a revolução copernicana ou coperniana. O que é isso? O que foi que Copérnico fez? Ele tirou a Terra do centro e colocou a Terra para orbitar em volta do Sol, arrumou um novo astro para ser o grande centro do universo. Do mesmo jeito que Kant vai começar a fazer, ele vai começar também a promover uma mudança disso, vai colocar o sujeito ali como o grande centro desse novo mundo. Esse grande centro, essa grande revolução que ele vai fazer, vai trazer também uma questão fundamental. Se essa razão ela é perfeita, ela pode ser pura, como a gente observa nas leis da natureza, na física, na matemática, mas ela parte para uma visão prática, para um mundo dos sensíveis, para uma realidade concreta e é construída nesse nosso agir, ele vai pensar que o ser humano ele tem o direito de escolher. Então o ser humano ele parte de princípios para agir, de princípios que norteiam o seu comportamento, que norteiam a sua vida. Esses princípios que vão nortear a vida humana, ele vai começar a pensar que estão ligados diretamente à nossa possibilidade de escolher, e à nossa consciência. Logo, nós podemos agir de uma forma boa, nós podemos agir de uma forma má. Ele vai começar a pensar isso, gente, para elaborar também a tese dele, a ideia dele sobre ética. Por quê? Porque a partir desses princípios, ele vai criar a ideia de quê? De imperativo. E o que seria o imperativo? Seriam quase mandamentos, coisas que a gente deveria seguir, independente das condições. Mas ele vai pensar que esses imperativos, assim como os princípios, são motivados por duas bases diferentes. De um lado, eu tenho uma base baseada principalmente um tipo de agir, um comportamento, uma ação, um imperativo baseado em quê, tio? Nas nossas razões, na razão. E no outro, no outro eu vou ter as nossas paixões. Então eu vou ter o ser humano com essas duas possibilidades, a razão pura e o sensível, e os sentimentos, e a paixão, e os desejos. E aí ele vai começar a pensar que esses imperativos, essas normas, esses comportamentos, esses deveres baseados nessa razão são imperativos categóricos. São imperativos que têm características de utilizar o ser humano como o seu fim e jamais como um meio. São imperativos que são leis universais de moral e do bem. E são normas, são leis que nós, no nosso agir, devemos sempre ponderar se esse nosso comportamento, se esse nosso agir está sendo algo que eu quero que seja aplicado para o universo inteiro. Se eu quero que se torne agora também
esse meu agir, esse meu fazer em uma lei universal. E os imperativos hipotéticos vão nascer das paixões, dos desejos. Eles são hipotéticos porque eles podem vir ou não a acontecer. Se tem essa variabilidade, se tem essas possibilidades, ele se torna hipótese. Eu não tenho como garantir que ele deve ser feito. Por quê? Porque vai ser a partir das minhas motivações internas a realização deles. Mas o Kant vai pensar que em um momento que eu tiver que ponderar sobre determinada escolha, o imperativo categórico sempre vai vir à frente. O imperativo categórico e a razão, ela é muito mais importante, ela é muito mais concreta e verdadeira do que os nossos sentimentos, do que os nossos desejos. Então, se tiver situações na qual eu tenho que ponderar entre as duas coisas, eu vou optar pela razão. E aí, como agir? Agir sempre pensando que as máximas do meu comportamento, as máximas das minhas ações vão se tornar, então, uma nova lei para o universo. O Kant, gente, ele vai fazer essa junção, ele vai tentar fazer esse processo de vínculo entre um pensamento empirista e um pensamento racional, que vai acabar ganhando o nome de criticismo. Então a gente precisa lembrar disso. Esse criticismo vai vir para pensar nesse conhecimento partindo desse misto entre a experiência e a racionalidade, entre a racionalidade sobre a própria experiência, entre a construção de verdades e a descoberta de verdades e leis universais a partir do processo experimental. Então as leis universais já existem, a lei da gravidade está aí. Veja que Kant, quando ele pensa esse estudo, ele está vendo também uma transformação na física e a física newtoniana está se tornando cada vez mais forte. Então ele começa a observar o quê? Existem leis que regem o universo. O Newton vem e fala da gravidade. Então essa gravidade existe. A nossa razão e as nossas experiências, o nosso contato com o mundo vai fazendo com que a gente descubra esses conhecimentos, promova e encontre essas verdades que estão aí postas, independente da nossa vontade, independente das nossas crenças, independente da nossa opinião. Beleza, então Kant vai ser fundamental por esses dois pontos. Kant ainda vai pensar um pouco a questão política também. E aí, para Kant, a democracia direta não é algo real. Como assim, tio? Não é real? Ele acha que mesmo no modelo democrático, a gente escolhendo os nossos representantes e tudo mais, os governantes eles não representam o todo e eles acabam violando os direitos e as particularidades dos indivíduos. Tem pessoas que talvez não concordem com determinada lei, mas vão seguir porque a maioria escolheu. Kant acha que isso não é legal. Ele vai começar a tentar esboçar uma ideia de um meio termo. Kant vai pensar no modelo de governo que junte a república, que junte a aristocracia, que junte a monarquia, na construção de algo bom, na construção de algo que as pessoas possam seguir, possam se nortear, que possa trazer esse bem social, em oposição às formas desvirtuadas desses comportamentos que Aristóteles já tinha levantado, que seria o quê, tio? Seria a tirania, seria a ditadura, seria também o modelo oligárquico. Tá dando para entender? Kant então vai se destacar também por esse combate dele nesse pensamento iluminista contra essas ideias desse antigo regime, contra essas amarras sociais que prendem o desenvolvimento do homem. É isso, galerinha. Espero que você tenha entendido um pouco do Kant, que sempre cai na nossa provinha do Enem. Não vacila nessas questões. A gente tá junto nessa, rumo à aprovação. Valeu!